Oi, pessoal, vamos começar. Como também os slides vão poder fazer download. Vai ser guardados ou gerados no SlideShare. No final da apresentação, eu vou mostrar para vocês depois, a partir de segunda-feira, onde você conseguir o material, tá? Ainda não coloquei agora, já vou colocar. Então, boa tarde para todas as pessoas que entraram agora, tá? Eu não vou estar vendo a tela de vocês, os comentários, mas alguém daqui vai ajudar. Meu nome é Maria Angélica Castellani, eu sou professora de várias instituições em gestão de projetos, de MBAs e pós-graduação. Eu sou formada em sistemas e trabalho há tempo já, há mais de 20 anos, na gestão de projetos e de processos, gestão de conhecimento, change management. E a minha experiência forte dos últimos anos foi justamente o tema indicadores de desempenho para projetos e processos. Então, vou começar contando para vocês o que acontece com os indicadores. Nós temos muitos interrogantes, tá? Nós temos interrogantes porque tudo está mudando. E, principalmente, os interrogantes são com relação a como vou conseguir controlar projetos quando eu tenho uma carteira, digamos assim, um grupo de projetos importante. Eu tive a oportunidade de perguntar às pessoas nos meus cursos quantos projetos estão gerenciando e muitos têm mais de 50. Uma aluna falou uma vez que tinha 92 projetos. Então, assim, eu não imagino como consegue lidar com essa quantidade de projetos. Então, esses interrogantes vão surgindo por quê? Porque eu não consigo fazer o que eu fazia antes, quando tinha projetos complexos. Nós temos mais projetos, porque tudo é projeto, as organizações estão crescendo em projetos, estão percebendo que fazer projetos de uma forma organizada dá resultados. Então, de um tempo atrás para aqui, o que está mudando? Que inicialmente o foco, como o foco era o projeto em si, o objetivo era fazer bem as coisas, ou seja, eu vou gerenciar bem o meu projeto, focados no curto prazo e principalmente na eficiência. E os stakeholders estavam conformes com isso. A visão deles também era essa. Mas de um tempo para aqui, o que está mudando? Está mudando o foco. O foco não é mais só o projeto. Agora é a organização. É um portfólio de projetos que tem que dar certo para cumprimento de metas, de objetivos, para se manter as organizações no mercado. Então, estamos passando de fazer bem as coisas para fazer as coisas certas, mais a longo prazo e olhando principalmente a eficácia, que é o que vai me gerar resultados a futuro. Então, o que eu tenho que ver nessas coisas? Eu preciso perceber onde está o valor do projeto e o benefício que está sendo esperado pelos stakeholders. E, portanto, precisamos olhar outras ferramentas, outras a função do gerente de projeto também está mudando, porque cada vez tem mais exigências em quanto a conhecimento, a participação na estratégia,
conhecer mais os objetivos do portfólio, saber o que é importante para a organização, saber dos processos. E falando de medidas e de métricas, não é novo. Na verdade, há mais de 100 anos, o Taylor já tinha essas medições, e fazia medições porque ele precisava aumentar a produtividade na origem da administração. E até hoje, muitas empresas não conhecem bem o assunto, porque é realmente um tema que tomou relevância nos últimos anos. Então, precisam dominar esta disciplina para conseguir cumprir todos os seus objetivos estratégicos. E o que acontece com muitas delas? Chegam na frustração por falta de informações sobre o desempenho de projetos e processos, que muitas de vocês, obviamente, devem se sentir identificados com este tema, tá? Falta informação, não posso tomar decisões, não tenho dado, não sei para onde ir, tá? Então, são temas do dia a dia de muitas organizações. E, por outro lado, outras ficam ocultas em montanhas de dados. Quantos de vocês fazem relatórios de desempenho de projetos com um monte de páginas, falando um monte de coisas que não são lidos? Isso é o triste. E você está trabalhando e você sabe que quando você vai terminar isso, possivelmente ninguém lê. Ninguém vai ler esse documento. Ou se alguém lê, não é a pessoa organização, por falta de relevância da gestão de projetos, etc. Podem ser muitos motivos. Então, muitos deles podem ser ignorados e muitos deles podem ser que não servam para nada, para tomar decisões. Então, tenho informação, mas não tenho o poder de uma decisão que realmente leve para os caminhos que eu preciso. Então, o que acontece, tanto em uma como outra, as tragédias acontecem. E aí já era. Todo mundo se transforma em bombeiro, tá? Tem que sair apagar o incêndio, porque tem que tomar decisões, seja porque sobrou informação, tinha inútil, ou não sabia, ou não tinha, não gerou, ou porque simplesmente não tinha informação, por falta de informação. E as tragédias acontecem quando nós menos esperamos em qualquer um de nossos projetos. Então, essas situações precisam ser contornadas e precisam ser vistas antes de chegar nesse ponto. Então, nós que precisamos? Precisamos facilitar o caminho da tomada de decisão, porque realmente é a essência de realizar qualquer coisa. Se eu não sei para onde estou indo, como eu posso tomar uma decisão? Isso nós vivemos no dia a dia. Cada um de vocês está tomando decisões no dia a dia. Então, assim, precisa de informação de determinadas situações para chegar a uma determinada tomada de decisão eficaz. De problemas por nós anteciparmos a determinados fatos, ou seja, nós precisamos ver mais longe, tá? O próximo é a gestão de projetos tradicional, é a tripla restrição, é o controle de prazo, custo, qualidade, satisfação do cliente, mas preciso ir mais longe, ver mais no horizonte. E quem vai me ajudar para conseguir visualizar essa situação do futuro, para ver esse futuro, são os indicadores chamados KPI, que são os indicadores chaves de desempenho. Então, essa falta de métricas formais pode nos induzir a tomada de decisões que não são as melhores, tá? Que não estão orientadas conforme a estratégia da organização, que não respondem aos objetivos
da empresa. Então, preciso métricas significativas e de valor. E nós temos que ver onde encontramos a informação de que uma métrica é significativa e de valor. E eu vou falar isso para vocês, tá? Então, como descobrimos esses indicadores, essas métricas ou essas situações que são importantes? Então, são acordos entre gerentes de projetos, clientes, stakeholders, fornecedores, porque tenho que descobrir o que é importante. Eu, como gestor de projetos, eu preciso garantir a minha gestão de prazo, custo, qualidade, escopo, risco, etc. São as 10 áreas de conhecimento. Mas agora, o que o cliente, o que um stakeholder, o que o fornecedor percebe como importante? O que é importante para ele? Será que o custo da minha empresa é importante para o cliente? Muitas vezes não. Não é importante, mas eu tenho que cuidar o custo porque faz parte da minha gestão do projeto, só que não vou mostrar para ele. Então, não está limitado somente a essas 10 áreas de conhecimento. Nós temos que buscar fora disso o que é importante. E essas coisas importantes precisamos medir de alguma forma. Sempre, se algo é importante, nós devemos encontrar a forma de que esse importante consiga ser medido. E de aqui para frente, nos próximos anos, com certeza absoluta, o gestor do projeto não vai poder gerenciar seu projeto sem ter métricas que acompanhem a direção. Este é um tema muito importante que está chegando a muitas empresas e que é justamente o cenário que eu falo, a rapidez, a exigência, a competitividade, a quantidade de projetos, tudo isso está levando a precisar mais informação e mais rápido. Então, eu não posso depender de um relatório de desempenho que eu demoro 2, 3 dias em coletar as informações, em receber as informações e gerar meu status report, tá? Então, preciso buscar outros, preciso aprender como eu consigo medir outras situações, justamente para mostrar com mais segurança o caminho que os projetos estão tomando. E aqui é o quê? Tá? Tanto seja um projeto ou um programa. É por única vez. Esse realmente vai ser um desafio em todos os projetos, porque cada projeto vai ter seus objetivos, seus indicadores importantes, suas decisões importantes, sua orientação vai estar alinhados a um ou outro tema estratégico. Então, não vai ter nada assim em bandeja como para usar em determinadas situações. E essas métricas e os indicadores resultantes, é um esclarecimento. Tudo é métrica. Não pensem que métrica é uma coisa e indicador é outra. Os indicadores são resultado de métricas. Eu tenho que fazer conta com essas métricas. Então, quando eu falo métricas, é tudo. É indicador, é KPI, é o que se chama indicador-chave, tá? É um percentual, é um índice. Todas são métricas, ou um valor absoluto. Então, devem ser definidos naquelas atividades onde eu posso ter problemas. E o que pode incidir para que seja sucesso ou fracasso. Ou seja, são situações específicas que eu preciso cuidar ao longo do meu projeto. E essa é uma definição chave. Se eu defino um indicador que não tenha associada uma decisão, possivelmente esse indicador não é importante. Então, o que vai ser importante para mim?
importante para mim vai ser a satisfação do cliente. Perfeito, então isso que vou estar cuidando, porque se a satisfação do cliente cair, meu projeto vai ir para o fracasso. Então, essas são as coisas importantes que devemos detectar. Então, mitos. Aqui uma parte um pouco para sacoalhar a muitos de vocês, que às vezes têm conceitos que nós ficamos com esse conceito inicial e não, ou porque às vezes não vivenciamos, porque não temos a necessidade. Então, esses ficam com determinado critério, com determinado raciocínio. Então, a primeira pergunta é igual que o Ernest Velho ou a gestão de valor agregado? Eu diria sim, por um lado, e não por outro. Em que é igual que um cálculo de valor agregado, que uma gestão de Ernest Velho? É igual porque um conjunto de indicadores. Nós não temos aí um indicador específico, nós temos um conjunto chamado sistema de indicadores, que nos falam que se eu tenho variação de custo, se eu teve variação de custo, é passado, já foi, não posso mudar. Se eu teve variação de tempo com relação ao planejado, também é um fato e não posso mudar. Eu tenho um índice de variação de custo? Sim. Então, esse índice é maior que um, é menor que um, estamos acima do orçamento, embaixo do orçamento. Esse número vai nos falar isso. Então, posso mudar? Não, é passado. Tá? E o mesmo com o índice de variação de prazo, que um é consequência. Não sei se alguns de vocês utilizam toda a gestão de Ernest Velho, mas esses indicadores são a estimativa para finalizar o projeto e a estimativa até a finalização do projeto. Ou seja, quanto vou gastar em total do meu projeto e quanto faltaria eu gastar, quanto orçamento preciso para finalizar o projeto, qual vai ser o desvio do prazo. Então, esses são indicadores-chave. Esses são indicadores que nos estão mostrando o futuro. Está falando, se você fez assim no passado, se continuar dessa forma, você vai bater na parede. Você vai ter um custo alto, você vai atrasar seu projeto, você precisa tomar alguma ação para corrigir esse caminho. Então, esse Ernest Velho é o que tem dois tipos de indicadores e um conjunto. Ou seja, eu vou olhar o que está para frente e vou ter que olhar o que foi o passado para eu corrigir em função da minha experiência dos fatos. Então, esse sistema de indicadores que nós temos que definir, desses indicadores importantes, é similar, mais ou menos, com o Ernest Velho, mas não é o mesmo. Por quê? Porque o Ernest Velho é uma fórmula que foi definida, desenhada já no passado, utilizada na gestão de projetos, utilizada na engenharia e funciona. Mas não posso aplicar as mesmas contas para todos os indicadores. Então, eu preciso descobrir também as fórmulas, não só as métricas. Preciso encontrar como vou calcular um indicador. Então, é similar porque é um sistema e não é igual porque o contexto, o conteúdo, digamos, é diferente. Outras perguntas que eu recebo que perguntam: quais indicadores estratégicos poderiam me indicar? Eu falo assim: e qual é a estratégia da sua empresa? Qual é a estratégia do Piamont, do escritório de gestão de projetos? Qual é a estratégia da coordenação de projetos e do portfólio? Porque tudo depende. Para onde você quer ir?
Você que precisa melhorar a satisfação do cliente, precisa melhorar a qualidade, precisa crescer no mercado, precisa ter mais projetos bem-sucedidos, precisa não cancelar mais projetos. O que precisa? Porque dependendo onde você precisa chegar, eu vou ter indicadores. Ou eu posso ajudar para definir indicadores, mas não posso dar um cardápio de indicadores onde possivelmente o 90% ninguém vai usar, ou não vai ser útil. Vai gerar informação, vai gastar tempo, custo, e não vai servir para nada. Outros perguntam também, exemplos de indicadores. Eu posso indicar um site americano, que é tipo uma wiki, que tem mais ou menos 6.500 indicadores de todas as áreas do mercado. Mas duvido que encontrem mais de 5 indicadores que servam e que seja estratégia de adicionar novos indicadores. Podem comentar, fazer consultas. Outro mito é que é uma ciência exata. Não, não é uma ciência exata. Não tem uma fórmula padrão, não tenho um manual de indicadores para selecionar, não tenho fórmulas específicas, não posso copiar de nada. Então, esse é um dos mitos maiores que tem que ser, que temos que matar. Não existe uma ciência exata para a definição de indicadores. Outra pergunta, preciso medir tudo? Eu respondo assim, medir tudo e nada é a mesma coisa, porque eu não vou saber o que olhar quando defino indicadores. Ou preciso saber o que é importante, o que não. Então, se vou medir tudo, vou gastar tempo, esforço e muita informação, vai ser inútil, como eu falei no início. Ou falar, não tenho informação. Mas isso é um mito. Se o que eu preciso medir é importante, eu preciso gerar ou encontrar essa informação dentro da organização. É uma obrigação. Não é porque, isso é importante, não tenho, não posso gerar um indicador. Não é desculpa, tá? Então, todos estes são assim, geraram paradigmas, tá? Preciso de um sistema? Não no início, possivelmente sim depois, tá? E os sistemas como o da Project Builder estão preparados para responder a um conjunto de indicadores. Mas inicialmente, primeiro preciso ver o sistema? Não, preciso primeiro aprender, para depois utilizar certo. Então, preciso depurar e, para isso, preciso quebrar todo esse conjunto de paradigmas para poder utilizar os sistemas com a máxima eficiência. Eu vou contar um caso só para que vocês tenham ideia. Eu fiz um projeto na Caixa Econômica Federal há alguns 4 ou 5 anos. Não sei se alguém dos ouvintes foi aí, compartilhou alguma experiência, foi no Rio de Janeiro, tá? No prédio da Caixa Econômica Federal, na Avenida Rio Branco. 20.000 caixas. Estavam aí guardadas, era um centro de informação que tinha aí, um centro de guardação a caixa. Estava ocupando andares com caixas, tá? E liberou tudo isso aí. E que foi? Foi uma mudança cultural muito grande, porque as pessoas estavam acostumadas a ter a caixa no lado da mesa, os documentos, ou no quarto do lado, ou do outro lado do corredor, tá? Ou desciam num andar e achavam sua caixa com todos os documentos, até sabiam o número da caixa, a ordem, ou como estavam guardados os documentos. Procura na caixa 32, que aí está um envelope assim, que tem todos os documentos. Quando nós fomos para retirar tudo isso, eu só fui testemunha de uma pessoa
ou seja, era tanta apreensão de soltar esses documentos, era todo aquele paradigma, eu vi eles darem beijinho nas caixas, assinarem, colocar com vermelho para ele seja identificada para que não se perca, tá? Então, imagina a responsabilidade aí do gestor do projeto de verificar que essa caixa chegue no lugar certo. E o mais emocionante ainda, que seja encontrada quando seja solicitada. E se não for encontrada, eu vou falar, por exemplo, para essa pessoa, oh, a sua caixa não achamos, mas olha aqui o prazo do projeto, olha aqui o custo do projeto, está bonitinho, não tivemos problemas de comunicação. Obviamente, esses dados não servem para nada para essa pessoa. Quando o que precisa, quando é importante, é outra coisa. Então, os indicadores chaves estão aí, no lado ou relacionados ao que é importante em cada uma das organizações. E as verdades? Vou fazer uma interrupção só para ver o painel aqui. Tem alguma pergunta? Está tudo bem? Está tudo em ordem? Está ok? Está todo mundo aqui? Ok. Obrigada, vamos continuar. Quais seriam as verdades? Eu preciso que a informação desse indicador seja precisa, ou seja, realmente mostre o que está sendo medido, o que eu preciso medir está refletido nesse indicador. Que respeite os objetivos e os propósitos da organização, ou seja, tem que me mostrar que estou indo na direção do objetivo. Que seja fácil de medir, ou seja, que não preciso de comprar um sistema para fazer um cálculo, para conseguir gerar um indicador. Ficou para o meu projeto. Então, preciso que as medições sejam fáceis. Que significa ser oportuno, ou seja, eu ter a informação no momento que eu preciso. Estar disponível no tempo que eu preciso, por exemplo, para uma tomada de decisões. E, obviamente, todo mundo tem que compreender facilmente, tem que ser comunicada de uma forma simples, com suas observações, se tiver, para que seja compreendida da melhor forma possível. E que acontece como verdade quando nós começamos a definir indicadores já fora do âmbito da gestão própria do projeto, que uma coisa são as métricas que vão falar da própria gestão do projeto. Tem outras métricas que vão falar do desempenho do produto e outras que vão falar do desempenho da organização como um todo para entregar valor e benefício aos stakeholders. Então, eu vou ter que possivelmente chegar em algum momento a fazer revisão dos processos organizacionais. Por quê? Porque meus indicadores, os indicadores do meu projeto, estão com problemas, mas não é no projeto, possivelmente seja em algum lugar da operação, em algum lugar de um determinado processo dentro do meu projeto, de execução do meu projeto, que pode afetar esses indicadores e eu preciso ir mais longe, onde eu preciso analisar capacidade e competências. Será que esse indicador que está sendo ruim é do projeto em si? Não, possivelmente é alguma
problema de capacidade de produção, de competências da equipe de determinada área. Podem ser X problemas, mas eu preciso detectar isso. E muitas vezes essas mudanças que eu necessito, porque eu estou melhorando a organização no fundo. Por quê? Porque meus objetivos, meus indicadores estão alinhados com objetivos estratégicos. Então, não é só o projeto, é a organização também que vai precisar estar alinhada. E isso vai refletir em impacto cultural. Aí, obviamente, vai precisar de change management, de comunicação, de desenvolvimento de habilidades das pessoas, etc. É todo um tema, o impacto cultural que isso pode trazer, não só das pessoas que geram os indicadores, sino as pessoas que fazem as atividades que indiretamente alimentam determinados indicadores. E mais verdades ainda, obviamente, quais são esses indicadores relevantes? E esses indicadores relevantes nós temos que encontrar. Nós temos que encontrar conversando com os stakeholders, analisando o projeto, vendo a experiência do passado, aprendendo com as lições aprendidas do passado, outros indicadores que foram utilizados dentro desse mesmo ambiente cultural, se foram úteis, se não, qual foi a informação coletada, qual foi o desenvolvimento deles. E essa análise histórica vai nos ajudar a medir todas essas atividades críticas, que são as importantes, não só para meu projeto, senão também para a organização, para o portfólio que eu estou direcionando. E essa métrica não serve. Então, precisa ser acionável, precisa ter, mostrar a necessidade de uma ação, já seja para um lado, para outro, que me ajude nas tomadas de decisões, tá? Então, como sei que uma métrica é importante ou é relevante? Eu tenho que ter uma resposta para uma determinada métrica, que é qual decisão está associada a esta métrica. Se eu não tenho resposta para essa pergunta, essa métrica ou esse indicador não serve. Preciso ter, assim, pensado, estruturado, planejado, que essa métrica serve para tal decisão. Então, e nesse caso, sim, ela é importante. E, obviamente, essa resposta vai me indicar se essa métrica tem sentido ou não. Então, esses indicadores precisam me mostrar e antecipar o futuro. Lembra que eu falei no Ernest Velho que nós tínhamos os indicadores de estimativa para completar o projeto e estimativa até completar o projeto, completa do projeto? Então, esses são os antecipadores do futuro. E eu, assim, minha pergunta é, eu posso indicar um indicador, assim, que tem um nome, eles não são indicadores mais de resultados. Será que eu posso? E não, porque vai depender do que você precisa medir, do que é importante, das tomadas de decisões associadas a esses indicadores. Então, eu preciso gerar, com toda essa informação, cadeias de valor através de indicadores. É um conjunto de indicadores. E, obviamente, é importantíssimo que todos esses indicadores tenham suas metas definidas. O que significa essas metas? Bom, vocês sabem que o índice de desempenho de custo, o ideal é 1, então a meta é 1. Tá? Se estou abaixo de 1, acima de 1, vai significar que estou atrasado, que estou adiantado. Ou
o desempenho tanto de custo, de prazo, que estou acima do orçamento ou estou embaixo do orçamento. Mas a meta é 1. Tá? Então, esses indicadores, nós já trabalhamos com metas. Então, isso mesmo temos que definir para cada um dos outros indicadores. Qual é o objetivo? Maturidade. Então preciso aumentar a maturidade em quanto? Em quanto tempo? Obviamente tem que estar relacionadas para nos ajudar a trilhar esse caminho. Vou hacia essa determinada meta fazendo isso, 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 isso. E possivelmente eu precise outros indicadores que complementam, tá? Por exemplo, eu dou normalmente o exemplo seguinte. Quando vocês, a maioria de vocês deve dirigir, tá? Vocês têm todos os indicadores no painel do seu carro? Possivelmente não. Vocês estão olhando os importantes. Um deles importante, por exemplo, é a temperatura do carro. Olhando o indicador da temperatura, eu vejo que a temperatura está aumentando. Mas aí, qual é a causa raiz? Esse indicador está me avisando. Olha só, é um antecipador do futuro. Se você não parar, fizer alguma coisa, seu carro vai explodir, tá? Então, eu preciso parar e investigar, ver, através de outros indicadores, o que está acontecendo, por que a temperatura do meu carro está aumentando. Então, esse sistema que eu preciso unir, relacionar, para que a minha tomada de decisões seja eficaz. Imaginem que você tem que adivinhar por que a temperatura do seu carro está aumentando. Possivelmente erre 5 vezes até achar qual é o problema. Então, você precisa ser preciso. E essas informações desses indicadores têm que ser justamente precisas para medir o que realmente é necessário. Bom, agora chegamos a um ponto dos determinados atributos de um indicador. Quando definimos o histórico da empresa, porque é um aprendizado. Ninguém nasceu sabendo, assim como ninguém de nós aprendeu assim a gerenciar projetos a primeira vez. Obviamente, todos nós erramos, fizemos coisas que nos fizeram crescer, aprender, e olhando o quê? Olhando nossa experiência, olhando as lições aprendidas, registrando informação. Então, a gestão do conhecimento, dos sistemas de indicadores de qualquer projeto, processo, ou até da sua vida mesma, né, tem que ser guardados, vistos e transmitidos para as restantes pessoas da organização. Ou seja, eu preciso ter um banco de indicadores, preciso ter o desempenho desses indicadores no passado. Será que serviram? Como foi o desempenho de determinados projetos? Será que vai servir para isso? Então, para quem não iniciou neste tema, tem que começar por aqui. Ou seja, além de descobrir o importante, depois que descobriu isso, tá? Tem que ir adicionando informação para esses indicadores, não somente no tempo real, antes de colocar em funcionamento, senão também depois, tá? E isso compete a um PMO, é mais já estratégico, mais todo mundo relacionado com projetos, associados aos indicadores, tem que crescer com esses indicadores. E não só limitado à gestão do projeto, são todos os envolvidos. Porque a gestão de indicadores é cultura.
é cultural, é um tema cultural, é um conhecimento. Todas as pessoas têm que ter conhecimento dessas medições para que o barco continue no caminho que foi traçado estrategicamente. Então, isso precisa ser acompanhado. E essas definições estratégicas, obviamente, têm que se desdobrar, têm que chegar para todas as áreas da organização. Então, com relação a estes indicadores, nós temos que identificar, colocar um código. Isso é mais gestão do conhecimento. Empresas têm áreas que fazem isso, mas assim, senão alguém tem que fazer, porque senão a organização não aprende. E isso está no livro do Peter Senge, que se chama A Quinta Disciplina, que é o pensamento sistêmico da organização que aprende. Então, se eu não compartilho informação, se eu não registro, se eu não vejo histórico, a organização não cresce, fica inventando a roda toda vez. Então, isso falo mais para os gestores, para os executores, para os gerentes ou diretores estratégicos, que a gestão do conhecimento é uma obrigação dentro de qualquer organização. Então, preciso identificar, preciso pôr um título, preciso registrar em algum sistema, se seja um Excel. Preciso de uma definição. Este indicador vou explicar para que vou usar esse indicador. Eu preciso saber quais são as métricas que vão gerar esse indicador. Pode ser um indicador fruto de vários indicadores ou pode ser uma conta. Por exemplo, índice de absenteísmo, uma conta. Então, o número A dividido no número B, pode ser índice ou vezes 100 é um percentual. E vou saber qual é o cálculo que vou fazer com essas métricas. Então, isso posso estar colocando no sistema e, através disso, posso estar trabalhando melhor os resultados desses indicadores. A partir daí, das métricas e da forma de cálculo, eu preciso definir objetivo. Tá bom, eu tenho um índice de absenteísmo hoje de 5, vamos supor. De 1 a 10, 5 é muito alto, vamos falar 2, tá? Então, preciso descer, preciso diminuir isso. Então, a minha meta, hoje estou em um índice de 2, a minha meta é 1. Eu vou reduzir isso em 50% do que estou hoje. Em quanto tempo? E quais são as ações que vão estar associadas a essa diminuição de absenteísmo? Dou um exemplo assim clássico, não? Então, se não tenho meta, é um barco sem rumo. E com relação à meta, eu preciso... Aqui tem vários fatores, tá? Um dos fatores é o desejo humano. O desejo humano é pior. É o pior de todo, porque quer sugar de todo mundo e quer chegar lá rápido, alto, em pouco tempo, ser o melhor. E o que acontece? Não chega e uma frustração para todo mundo. Então, depois falam, o indicador não serviu. Mas o que não serviu foi a meta, que foi muito audaciosa, exigiu muito das pessoas, as pessoas não conseguiram, se frustrou todo mundo. Ou quem possa ser fraca. Não, vamos pensar em pouco tempo. Vai ser importante, ou seja, o tema pode ser importante, mas o indicador não está ajudando. A meta tem que ser audaciosa, mas não audaciosa demais. E tenho que saber, bom, crescer, vou aumentar vou crescer em meu objetivo para atingir uma meta ou diminuir, dependendo do que seja, em quanto tempo? Vou fazer isso em 6 meses. Não vai dar. Então, vamos definir 8. Tá, não, 8 meses é muito tempo, então vamos definir 7. Então, isso todos são acordos com os stakeholders, com a organização, todo um trabalho de levantamento. Como se, na verdade, assim, faz parte do escopo do projeto. Critérios.
como vou definir? O que significam os critérios de um indicador? Critério significa, estou ruim, mas como sei que estou ruim? O indicador está vermelho, entre 1 e 10, então está entre 8 e 10 é vermelho ruim. Entre 5 e menor que 8 é amarelo. E verde vai ser entre 0 e 4,99, menor que 5, digamos. Né? Esses são meus critérios de avaliação para eu saber para onde estou indo. São minha bússola. Ou seja, eu preciso saber para onde estou indo. Outro tema dos indicadores é o direcionador. Temos indicadores. O resultado desse indicador, melhor. Ou, no caso, por exemplo, do absenteísmo, quanto menor a medida do indicador, melhor. Então, esse é o direcionador. Ou preciso subir, ou preciso descer. E algo fundamental em toda essa definição são definir os responsáveis. Quem é responsável da medição em si, do registro, quem é o gestor da área, quem é o sponsor dessa medição, porque vai ter a pessoa que vai gerar essa informação, possivelmente as métricas que fazem parte de um indicador, alguém vai ter que gerar em algum lugar. E o gerente dessa pessoa, o coordenador, o líder, vai também ser responsável desse número, dessa medição, dessa atualização. Bom, e quando, onde, quando e como faço isso, tá? Então, desde o início do projeto. Essa é a notícia ruim. Não é que eu começo o meu projeto e vou definir os indicadores. Não. Antes, no planejamento, eu preciso definir os indicadores que vão me acompanhar, sejam estratégicos do projeto, ou que visualiza o stakeholder, onde está o valor, onde está o benefício. Eu tenho que ver isso no início do projeto. Onde vou colocar? No plano de comunicação. Esse plano de comunicação, por quê? Porque eu gerar um indicador e guardar embaixo na minha gaveta não serve de nada. Eu preciso mostrar para todos os stakeholders, tá? Então, tenho que mostrar através de determinados painéis mostrados graficamente para que seja de fácil entendimento. Lembra, fácil entendimento, que seja compreensível, que seja facilmente comunicado, facilmente entendido. Então, o plano de comunicação tem que ser mais abrangente, mais unido com os stakeholders e definir quais são os principais painéis que vou estar mostrando. Quem vai determinar isso? Também são os clientes e fornecedores. Eu tive casos, por exemplo, de alunos que eram engenheiros de construção e precisavam colocar indicadores para todos os fornecedores para a medição de performance deles, tá? Então, não era tanto o projeto em si, sino que o sucesso do projeto dependia da qualidade dos fornecedores. Então, todos esses fornecedores tinham indicadores associados, que podem estar também no contrato, assinado com cada um deles, que todo mundo está sabendo. E eu estar mostrando isso e esses indicadores através de um plano de comunicação. Obviamente, todos esses vão ser os KPIs, ou seja, indicadores, chave de desempenho, ou seja, vai me mostrar como vai ir evoluindo um determinado assunto associado a um cálculo, sem desconsiderar os objetivos do projeto. Então, eu preciso ter esses objetivos sempre presentes e associados a toda minha definição. Obviamente, tenho que mostrar isso em dashboards, gráficos, painéis que mostrem a evolução. E todo esse sistema é dinâmico. O que significa dinâmico? Que eu vou ir aprendendo.
preciso fazer um PDCA constante. Ah, este indicador serviu, esse não, esse vou matar, esse vou substituir. É uma do assunto, precisa justamente aprender andando. Então, a minha mensagem é, para os que precisam aprender de indicadores, tem que se jogar na piscina, assim aprenderam a nadar, andar de bicicleta, aprenderam subindo na bicicleta e não lendo manual, dirigir um carro, aprenderam andando e não lendo manual, batendo, errando, etc. É um aprendizado. E não porque bateu, porque errou, deixou de dirigir. E não porque caiu da bicicleta, deixou de andar, ou mesmo skate, ou sei lá, qualquer tipo de esporte. As pessoas, porque caíram, não assim, se frustram. Aí dá mais força, às vezes, puxa, agora vou tentar não errar. Então, assim, tem que nascer do interior de vocês, porque é um crescimento como gestores. Então, eu falo assim, você continua fazendo os status reports, ou você muda para a gestão de indicadores. E a escolha é realmente sua, tá? Vai ser um campo que vai ter que trilhar, vai ter que ir para frente e para trás, vai ter que mudar, vai ter que aprender. Mas é assim que crescem. E se erraram, todos nós erramos, por isso, principalmente porque somos humanos, tá? Então, é melhor começar de novo, corrigir e fazer para ver se dá certo. Eu acho esse é o melhor conselho para todos os que precisam aprender de indicadores. Bom, e agora, finalmente, a Fixe tem um workshop de métricas, KPIs e dashboard, tá? Que é um curso bem ativo, com muito movimento, com muita energia, que vamos fazer no Rio de Janeiro, nos dias 14 e 15 de março, das 9 às 18 horas. Então, convido a todos vocês que tenham interesse de melhorar e de aperfeiçoar suas capacidades de definição de indicadores para se aproximar e aprender. Disponíveis para download nesse endereço, no SlideShare da Fixe. E a gravação eu vou comunicar através de alguma matéria do próprio tema de indicadores que vai estar disponível no site da Fixe. Para quem precisar PDUs, tem que enviar e-mail para contato@fixeconsulting.com, tá? E solicitar para passarmos as instruções para o registro das PDUs para quem é certificado, qualquer tipo de certificação do PMI. E, finalmente, estes são os meus dados, fico à disposição de todos vocês, podem me contatar no telefone, e-mail, precisarem nessa empreitada e espero que muitos de vocês me contem a sua experiência. Então, vou passar agora o controle para o pessoal da Project Builder, tá? Espero que tenham gostado dessa apresentação, que tenham aprendido, quebrado alguns dos paradigmas e aí vamos atentos às redes sociais, aos anúncios para poder participar. E, bom, muito obrigada a todos pelo interesse, pela participação, pelas mensagens que estão passando e espero vocês nos próximos. Eu vou passar para a Project Builder, não sei se Tiago que vai falar com vocês.
experiências que é um enriquecimento. Eu uso essas informações de todos vocês para os próximos webinars ou para os cursos, sempre que eu não aprendi tão fácil, assim, tão simples. Eu aprendi como fazer os golpes mesmo, não? Caindo e levantando, caindo e levantando. E é por isso que hoje eu posso estar contando tudo isso para vocês. Tá? Muito obrigada, um grande abraço para todos.